acompanhar a fala do presidente Lula ontem a respeito dos combustíveis. Muito aplaudido, claro, porque estava com o seu público, seu vice-presidente, seus ministros. Que evento era esse? E a gente tem o trecho em que Lula fala sobre combustíveis. Matheus Chu, bom dia. Oi, Andressa, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, um evento voltado, digamos, ao público interno, ao público da Petrobras. O presidente Lula ontem, no Rio de Janeiro, foi lá participar de um anúncio de investimentos na frota naval, no sistema Petrobras, em Angra dos Reis, e comentou a alta no preço dos combustíveis, que assim como a alta dos alimentos é algo que traz, é claro, o peso no bolso dos consumidores e, consequentemente, um desgaste para o governo. Lula disse que o povo não sabe que o litro da gasolina sai a R$3 da Petrobras e depois é vendido em torno de R$ 6,50 na bomba para o consumidor final. Lula fez uma defesa muito enfática da Petrobras, como é o histórico dele, aliás, nos 2 primeiros mandatos defendeu muito, né, uma estatal grande, poderosa, investiu muito neste formato de empresa, e é o que busca retomar agora, desde o início do mandato, inclusive com a retomada de algumas obras polêmicas que foram paradas durante a Lava Jato por várias suspeitas e até mesmo comprovações de desvios. Então Lula retomou esta ideia de uma Petrobras grande e retirou, eximiu de culpa a estatal pelo aumento no preço dos combustíveis. A gente tem um trechinho, né, Andressa, da fala do presidente Lula ontem lá em Angra dos Reis. Vamos ouvir. Quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Bom, essa pressão pública do presidente Lula, né, Andressa, para a redução dos custos, e aí ele está falando custos de transporte, de impostos, chegou a citar em outro momento, né, o peso que o ICMS, que é um imposto recolhido pelos governos estaduais, tem na composição do preço, em uma justificativa que tenta eximir o governo federal de qualquer responsabilidade, até mesmo a Petrobras. O que me chamou a atenção, eu inclusive tinha dito aqui para a Jane que eu ia fazer uma pegadinha com vocês, lendo uma frase e perguntando de quem era, mas já vou antecipar aqui de quem é. Veja o que disse o então presidente Jair Bolsonaro em 2022, na crise também do preço dos combustíveis, quando por outros motivos, né, especialmente pela alta do petróleo no exterior, os preços dispararam aqui. Bolsonaro, em vários discursos, teve uma fala praticamente idêntica à de ontem do presidente Lula. Bolsonaro, para citar um exemplo, disse: o preço médio do diesel na refinaria é de R$ 2,26, aqui o valor é claro na época, aí tem impostos estaduais, municipais, custo da logística, da distribuição, tem o lucro do posto, disse que tem caminhões que transportam, que andam 400 quilômetros para entregar etanol a 1 quilômetro da usina, né? E disse que tem muita gente que é contra porque há interesses de grupos econômicos no Brasil e por isso não é fácil buscar solução para tudo. Ou seja, Andressa, Giane e Rosane, o problema em 2025 é muito parecido com o problema de 2022. Como eu disse, lá teve a alta do petróleo, agora a gente tem a alta do dólar, mas a composição dos preços, além do valor na refinaria, que sofre essas variações internacionais, é muito sim por algo estrutural que nenhum governo nem outro conseguiu resolver até agora, que é de fato um custo alto para a distribuição, de impostos que podem ser revistos. No caso do ICMS a gente teve uma alteração, né, Giane? O imposto não é mais percentual, é valor fixo a partir de agora, mas isso também pesa ainda bastante na composição do preço final, e lá na ponta pode também, deve aliás, tanto o governo federal
como as agências, fazerem uma fiscalização muito mais intensa para evitar a combinação de preços, que os revendedores dizem que não existe, mas é estranho, né? A gente anda numa rodovia extensa e vê todos os postos praticando os mesmos valores, isso é muito comum. Falta de fiscalização. Então, os problemas estruturais seguem e o discurso, a desculpa para o eleitor, ela é muito parecida, né? Tanto do presidente Lula como a que era dada lá em 2022. O Lula que está muito pressionado pelo preço dos alimentos, pelo poder de compra do brasileiro, né? Para outras coisas, para ir ao mercado. E aí joga como se fosse assim, Giane, da mesma forma que já fazia nos outros mandatos, da mesma forma que Bolsonaro fez em 2022. Como é que isso repercutiu no setor? Porque, e se for olhar, Chu, isso que tu comentou de resgatar uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro também. As duas falas deles, as duas manifestações desta forma como foram feitas, ocorreram em momentos de queda da popularidade de ambos, né? E aí que leva a esse tipo de colocação mais populista e que faz exatamente o contrário, porque ontem foi um discurso longo, né? Eu tive que olhar vários vídeos com recortes. Ele fala em determinado momento que tem que provocar e que as pessoas sejam mais informadas. Só que a forma como ele coloca gera uma desinformação, não é transparente. Por quê? Porque ele nem cita, ele nem considera os impostos, que é o mais gritante de não ter sido citado nesse discurso dele. Porque os impostos são impostos pelo governo, pelos governos, né? Ele critica o ICMS. Ok, o ICMS hoje é R$1,47, tá? Para todos os estados. Não é mais percentual, cada estado define, não é. Hoje é R$1,47 por litro da gasolina é de ICMS. E esse reajuste que aconteceu agora em fevereiro, e o presidente Lula está se antecipando, porque quando sair o IPCA do IBGE, a gente vai ver o reflexo e vai voltar a falar da alta do preço da gasolina, que foi agora em fevereiro. Então, esse reajuste que teve agora, ele foi estabelecido pelas secretarias estaduais, esse reajuste, num conselho que reúne, inclusive, o Ministério da Fazenda, tá? O ICMS ele criticou. Agora, ele nem citou PIS, COFINS e CID, e aí estamos falando de 70 centavos quase, né? 70 centavos de peso no preço do litro da gasolina que não apareceram no discurso do presidente. Tem a adição do etanol na gasolina, tem um custo de distribuição, tem um custo de varejo, ou seja, tu ter uma estrutura. Como é que eu vou, Andressa e Rosane, como é que a gente vai ali na Refap abastecer? Vou parar o carro lá. Esse é um ponto, ou alguém vai fazer o frete beneficente. Tem um problema estrutural. Pátio, a Petrobras teria que ter essa estrutura, como tinha a BR distribuidora. Mas que não resolvia, era uma só. E que cobrava o preço, né, de mercado. Não tinha diferença de preço. Foi privatizado e hoje é Vibra, né? Não tinha diferença. E tem uma questão estrutural também, que é preciso a gente lembrar, que vem lá do passado, que é a dificuldade de transporte que nós temos. Em que país se transporta gasolina em longas distâncias em caminhões-tanque? Nós não temos trens hoje. Vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, que ainda tinha transporte de combustível por trens, e desde a enchente nós temos problema nas poucas ferrovias que existem. Então, nós já temos essa dificuldade, tudo vai ficando mais caro. Um aumento do diesel aumenta a gasolina, porque aumenta o transporte do combustível. Aumenta o transporte, por exemplo, do etanol, para trazer o etanol do Sudeste para o Rio Grande do Sul. Tanto que o etanol aqui, ele é muito mais caro do que é em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E não estou dizendo que às vezes não tem especulação no resto da cadeia econômica. Tem combinação de preços também. Tem distribuidoras é um segmento que precisa ser mais aberto e mais transparente também. Os próprios postos de combustíveis, que são varejo, volta e meia tem também discussões, né, e embates com as distribuidoras. Os postos de combustíveis, às vezes, né, aumentam mais do que se prevê, do que se prevê, demoram para passar reduções, isso também acontece. Aumentam quando ouvem falar que vai ter um aumento também. Também, assim, não estou dizendo que está todo mundo certo, que um elo da cadeia que está certo, que o outro elo que está certo. Não, mas é que também não dá para simplificar e ser simplório desta forma, porque induz as pessoas a terem uma percepção errada de que seria possível pagar a metade do preço pelo combustível. Não é assim, não é fácil assim. Eu adoraria. E quando o presidente Lula, Chu, fala sobre o poder econômico, né, a manipulação econômica, a concentração do poder econômico, se referindo
ao restante da cadeia econômica dos combustíveis, ali distribuidoras, principalmente postos, eu acho que a concentração do poder econômico hoje está muito no petróleo, né? E aí nós entraríamos, inclusive, no poder que a Petrobras tem. Ela não tem um monopólio, mas ela tem quase isso do mercado de combustíveis no país.